Olá a todas e todos. Vamos dar início ao vídeo para as orientações sobre o texto no ambiente Wiki, como a última atividade de vocês nesse momento preparatório para a entrada do orientador da orientadora. Eu sou Bernardo Kipnis e aqui vão alguns comentários. Vocês, lá no módulo 1 e também agora, já no Fórum de Debate e Comunicação, vocês estão instigados a escolher e a negociar conjuntamente em qual temática o trabalho de vocês deve se encaixar. Só lembrando dessas 6 temáticas que no fundo correspondem aos módulos que vocês vieram fazendo até o momento. Então temos a primeira, políticas públicas, dos direitos da criança e do adolescente e o SINASE. O SINASE é a gestão do sistema de atendimento socioeducativo, portanto foco na gestão. Depois o terceiro, um foco na ética e o trabalho socioeducativo. O quarto, a justiça juvenil. Depois, redes de proteção e pedagogia socioeducativa. Esses são temas balizadores, simplesmente para poder agrupar os interesses, negociar e, a partir daí, desenvolver um tema, desenvolver um estudo em comum, mas que também terá partes individualizadas. Quais são os objetivos desse texto colaborativo? Seria preparar o material inicial para o primeiro contato com o orientador ou orientadora, manter o foco inicial em negociação pelo grupo. Eu sei que já tem grupos e os momentos são diferentes, mas já tem grupos que já estão escrevendo o texto comum no ambiente Wiki. Então, para esses grupos e para os outros seguramente, mas que já estão adiantados, eu gostaria que revissem aquilo que já escreveram, só que mais agora focado e direcionado nessas orientações dadas. Então, esse foco inicial deve ser a escolha da temática comum entre as 6 daquelas que eu mencionei anteriormente. Depois, a definição de uma questão central, ou seja, qual seria o problema que requer um estudo sistemático por parte do grupo. Depois, dentro ainda dessa questão, seria a descrição do contexto que justifique a escolha e a definição do problema, no sentido de responder à pergunta: por que é importante estudar essa questão escolhida? Dentro dessa justificativa, a experiência e prática de cada um ou cada um pode servir de base a definição de base para a elaboração dessa questão e dessa justificativa. Depois nós temos a definição de alguns objetivos que se queira alcançar com o estudo e depois descrever sinteticamente o panorama da socioeducação no estado ou município do grupo. Bom, eu vou agora desdobrar esses objetivos do texto para que fique mais claro e que possa melhor orientar vocês nessa elaboração. Qual é a forma de organização do texto? O texto deve ser dividido em 2 seções. A seção 1, como conteúdo, deve mencionar aquilo que os objetivos pretendem, ou seja, a escolha da temática, a definição do problema de estudo, a justificativa e os objetivos a alcançar. Para essa seção, como organização, o texto deve conter entre 350 e 500 palavras e manter o que vocês já vêm realizando nas tarefas finais, parágrafos equilibrados com 5 a 6 linhas. É claro que a rigidez que a gente vinha mantendo nas tarefas finais dos módulos, aqui ela não vai precisar se manter, mas fica uma orientação, porque já olhando alguns grupos que já colocaram conteúdo na Wiki, eu estou vendo que vocês podem escrever muito
e também avançar em muitas áreas do pré-projeto anterior, que eu vejo arriscado sem o comentário e sem a análise do orientador. Então, nesse momento, é só dar um material muito inicial e muito sucinto de um interesse comum, focado principalmente no que se quer estudar no problema e o que se quer alcançar, para então, de uma maneira muito sintética, para então que o orientador, orientadora possa depois analisar por quê. Porque seguramente vão ter alterações. Então, se avança muito agora, pode-se ter que fazer alterações muitas, né? Outras. E aí não vale a pena. Então, nesse sentido, nós estamos dando essa orientação inicial nessa sessão 1 para focar nesses elementos que estão nesse slide. A sessão 2, como conteúdo, é que vocês já avancem um pouco, principalmente baseado na experiência e na prática profissional, como é que se encontra o panorama da socioeducação. É uma breve descrição, porque isso será um componente que vocês terão que trazer mais adiante, conforme vocês viram naquele vídeo que explica qual vai ser a dinâmica da elaboração do TCC. Então, nesse momento, nessa segunda sessão, a gente já queria que vocês avançassem um pouco isso, mas também de forma muito sintética, mantendo em 350 a 500 palavras, parágrafos equilibrados, entre 5 e 6 linhas, mas que desse uma dimensão, uma visão de como se encontra a socioeducação no contexto de vocês, que pode ser ou do município, ou do estado, enfim, alguma coisa que vocês já possam trazer e que possa ser compartilhado nesse momento. Muito bem, qual é a forma de construção e envio desse texto? O texto deverá ser construído no ambiente Wiki coletivamente. Vocês já têm uma orientação de como navegar por esse ambiente, certo? Bom, quando o grupo chegar à versão final do texto, porque ele vai permitir diferentes intervenções e diferentes versões, mas quando chegar na última, que vocês considerarem satisfatória, vai estar sendo aberto um recurso tarefa que vocês deverão enviar, então, copiar e colar em um processador de texto esse recurso, esse texto desenvolvido na Wiki, e enviar pelo recurso tarefa como um arquivo anexo. E isso vai estar designado propriamente, tá certo? Então, esse será o primeiro produto parcial que o orientador ou orientadora terá acesso para iniciar seu trabalho de orientação. O líder ou a líder do grupo deverá enviar essa tarefa, ok? Então, em suma, esse as orientações básicas que vocês devem seguir. E eu pediria, qualquer dúvida, coloquem no fórum de dúvida do grupo, tá certo? Porque aí nós vamos poder dar uma olhada e vamos responder no fórum de notícias essas dúvidas que vocês colocarem. Então, eu quero agradecer e podemos encerrar por aqui. Obrigado.